Tá bem? Vou ver se dá certo aqui, viu, Matheus? Professora que faz tempo que está fora da... Nada, vamos ver. Esta, ônibus lotado e passageiros desconfortáveis a ainda mais de 1 hora do destino final. Olá, boa tarde. Mais um pedido de demissão na cúpula da Caixa Econômica Federal depois do escândalo de assédio sexual no banco. O setor de turismo espera retomar o movimento pré-pandemia nas férias de julho. E a Europa vive mais um dia de caos nos aeroportos, com atrasos de voos nos principais destinos turísticos. Em São Paulo, o maior evento literário do país está de volta. Depois de 4 anos... São 5h30 da tarde, a gente pegou o ônibus da linha 17 com destino a Gramoré. Aproximadamente 10 quilômetros do ponto de partida, a parada metropolitana no centro da cidade. Como vocês podem ver, a situação é esta: ônibus lotado e passageiros desconfortáveis a ainda mais de 1 hora do destino final. Olá, boa tarde. Mais um pedido de demissão na cúpula da Caixa Econômica Federal depois do escândalo de assédio sexual no banco. O setor de turismo espera retomar o movimento pré-pandemia nas férias de julho. E a Europa vive mais um dia de caos nos aeroportos, com atrasos de voos nos principais destinos turísticos. Em São Paulo, o maior evento literário do país está de volta. Depois de 4 anos... São 5h30 da tarde, a gente... Interromper agora. Vocês tinham visto esse vídeo? Eu tinha visto. E o que você pensou sobre... A Lana ainda não. Eu gostaria de ver as impressões de vocês sobre esse vídeo agora. O que vocês pensaram sobre? A Rita também não tinha visto, nem a... Eu acho que ele traz uma prática que hoje em dia, pelo menos ao meu ver, parece ocorrer menos, mas ainda ocorre, que é a questão do jornalista precisar neutralizar o sotaque, né? Uhum. E o que isso implica? O que isso traz para nós como professores e professoras? Como é que nós discutiríamos isso em sala de aula? Eu acho que tem alguns pontos, né? Eu acho que primeiro o que mais me chama a atenção é que, na verdade, esse neutralizar o sotaque é apagar as marcas de regionalização de determinadas regiões. Norte, Nordeste, seria aproximar mais a fala de variantes assim, mais próprias do Sudeste, por exemplo. Uhum. E, além disso, a gente coloca uma questão, né? Que existe a língua, né, falada, que é essa neutra, e existem as variações, que são todos o resto. Então, é como se existisse essa supremacia, né, essa língua ideal, e o restante é o restante, os outros, né? E isso está muito ligado tanto à língua quanto aos sujeitos, porque os sujeitos ligados à língua, né, ou os sotaques, como falam, né, também são marginalizados, também são os outros, enquanto quem está ali como universal, né, é a língua do homem branco, né, do colonizador. Então, é uma coisa que a gente pode pegar para pensar assim na sala de aula também, né, que é a língua vinculada ao sujeito. E o que isso implica para a identidade dessa pessoa, né? Bom, vamos ouvir outras opiniões. Quando eu recebi, alguém mandou para mim pelo Instagram esse pequeno vídeo, né? Na hora eu fiquei pensando como a sociedade, de um modo geral, ela tem esse ideal, né, do que é o correto, do que é o aceitável, do que é o melhor, e tudo aquilo que foge desse padrão é feio, merece ser ridicularizado. É só nós observarmos exatamente nas novelas e outras situações como as pessoas acabam trazendo muitas vezes regionalismos como forma de chacota, para ridicularizar as pessoas mesmos, né?
mesmo. Então, como é que nós podemos fazer isso em sala, né? Para que a gente consiga fazer com que as pessoas percebam que essa diversidade, exatamente, Fernanda, que essa diversidade é para ser algo que nos enriqueça e não algo que nos limite como pessoas num padrão que está imposto, né? E uma outra questão que eu quero, então, iniciar com vocês a atividade agora, entrando já no nosso texto, é a seguinte. Bom, se nós pensarmos o que fizeram com o Alan Severiano, a pergunta é quantas vezes em sala de aula também como professores e professoras nós não fazemos algo similar, né? De tentar apagar as marcas que nossos estudantes trazem para a sala de aula, né? Na perspectiva de achar que só existe uma forma correta de dizer, né? E aí eu vou tentar, então, eu quero começar com os slides, porque o nosso texto base é o texto, então, da Irandé Antunes, que é o capítulo 7 e 8 desse livro aqui. Eu não sei se vocês já conhecem, imagino que muitos de vocês já conhecem, Muito Além da Gramática. Muito Além da Gramática, ela tem vários livros, eu gosto muito da Irandé Antunes, que ela traz muitas possibilidades para a sala de aula, né? E aí vocês, especialmente, vamos discutir esse texto, mas fazendo sempre interface com conosco, né, com a nossa atividade em sala de aula. Vamos tentar novamente fazer uma apresentação aqui. E vocês podem, toda hora, gente, que precisar, é um diálogo aqui, tá? Porque nós estamos conversando entre professores aqui, realmente é um diálogo. É um momento que nós vamos parar do nosso dia a dia para conversar um pouquinho sobre aquilo que nos aflige em sala de aula. Porque eu imagino assim, que uma das aflições que nós temos é justamente a questão da análise linguística, então da questão da gramática, né? Porque há uma cobrança, nós temos que estudar gramática, mas de que gramática que nós estamos falando e como é que nós podemos trabalhar isso. E aí esse texto, então, que eu passei para vocês da Irandé, ele vai tratar de um modo geral, nos traz algumas dicas, mas nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre isso, variação, mudança linguística e ensino de análise linguística. O que exatamente isso significa na sala de aula, né? E, então, vamos para o próximo slide, que eu quero que vocês pensem o seguinte. Vocês estão todos enxergando? Eu queria que vocês dessem uma olhada nesse texto e falassem para mim, assim, anotassem no seu caderno, que eu imagino que cada um de vocês esteja aqui com um papel, com uma caneta perto de vocês. É um texto, eu gostaria que vocês olhassem desse texto, vou deixar uns 5 minutinhos, máximo 10, e me dissesse qual é o gênero, se é homem, mulher, desculpe-me, qual é o nível de escolaridade, e se vocês conseguem detectar aí a profissão. Uns minutinhos para vocês pensarem aí. Uhum. A Fernanda disse que, pelo que a pessoa diz ali, né, Fernanda, ela colocou o interlocutor, fala, fiquei interessada e atraído, então provavelmente seja do gênero masculino, né, a gente consegue perceber ali, né, gênero masculino por essas palavras, conforme a Fernanda diz. Uhum. Qual é o nível de escolaridade? Eu estou bem na dúvida em relação a essa pergunta, mas eu acho que são pessoas que têm um certo nível de escolaridade, assim, porque as palavras, sei lá, que ser, elas são tratadas como típicas da oralidade, mas não necessariamente de pessoas com baixa escolaridade, não sei. Eu diria que mediano. E eu tô achando essa atividade muito interessante, porque agora eu fiquei do outro lado. Eu acabei de planejar uma aula em que eu fiz um exercício semelhante, utilizando aço preto. E aí agora eu tô... Nossa, a mesma pergunta que eu fiz para os meninos lá no meu planejamento, eu tô me deparando e travando, sem saber ao certo como responder.
A Rita diz que parece uma conversa informal, né? Nós temos alguns indicativos. Primeiro que a gente consegue, pela língua, mais ou menos saber quem são as pessoas, né? É interessante que a língua deixe esses rastros, né, para nós. E nós fazemos julgamentos das pessoas por meio, né, da sua oralidade ou da sua escrita, não é verdade? A Ingrid trouxe dizendo que ela está com uma dúvida. E alguém mais quer arriscar dizer qual é o nível de escolaridade? Boa noite. Estão me escutando? Vamos sim, Fernanda. É porque, assim, é uma conversa, mais assim, eles têm uma intimidade, então tem um menor grau de monitoramento. Então, eu não diria, acho que nós também, quando estamos entre amigos conversando, a gente não fica monitorando. É tanto que em momentos que ele fala de uma forma mais informal, e tem uma parte que ele fala de desqualificação da pessoa. Então, eu não diria, eu vejo que eu não diria assim, a priori, a questão do grau de escolaridade, mas eu diria que realmente é uma conversa informal entre pessoas que têm intimidade, então tem um menor grau de monitoramento. Não sei se é porque também eu estou no celular, eu estou vendo o texto bem pequeno. Tadinha, ainda tem isso, né, Fernanda? Então, alguém mais quer falar? Olá, posso? Okay, Laila. Elisete, pode falar, Elisete. É Lágila. Lágila, desculpe-me. Tranquilo. Eu sou professora, mas eu me sinto muito leiga na questão de português, na questão da gramática, sou muito insegura. Mas olhando para o texto aqui, eu tive a nítida impressão, assim, que ele mostra para a gente que são uns pré-adolescentes, nível escolares, que estão falando a linguagem de um possível trabalho que poderiam ser realizado, uma linguagem voltada para isso, que um futuro trabalho poderiam realizar juntos, uma conversa mais íntima com colegas na questão colegial. Pode ser que eu esteja bem enganada, porque eu sou muito leiga nessa questão mesmo, tenho muita insegurança sobre isso. Mas a impressão que eu tive era isso, que é uma conversa sobre adolescentes em estágio colegial, se referindo a um certo grau de intimidade com alguns e citando futuros trabalhos que alguns poderiam fazer em dupla com outros. Isso sim. Ok. Alguém mais gostaria de conversar sobre? Esse verbo haver também, há uma certa arrogância. Verbo, normalmente é um nível assim de escolaridade que eu acredito já do ensino médio para cima, né? Pessoas que já escrevem redação, já leram um pouco mais. Dá essa impressão. Dentro da nossa língua, daquilo que nós conhecemos, no lugar desse A, o que normalmente as pessoas falariam? Existe geralmente, né? Ao invés do existe ou tem, como a Nila falou, tem uma certa arrogância, né? Então, veja, o que nós conseguimos perceber, aqui tem mais pessoas analisando esse aspecto, mas o uso da conjunção embora revela um grau de escolaridade mais elevado. Nós temos outros que colocam ali um nível maior de escolaridade pelo uso de termos como arrogância, desqualificação, né? Temos o que a Lágila falou, né? Elisete falou. Falou. Mas o que a gente pode, então... Isso, a Lana falou, pensei no mesmo por causa do tela, né? O fato de falar tela não é qualquer um que vai usar, né? Parece uma conversa informal e não dá para determinar o certo, mas acho que uma pessoa com certo conhecimento, mas com bastante vícios e marcas de oralidade. E da Yara, Luiz. Então, gente, eu trouxe esse texto para vocês perceberem como nós fazemos os nossos julgamentos, e aí não é a partir daquilo do que a pessoa vai oralizar. Aqui nós temos uma modalidade oral. E se nós, depois que nós ouvirmos o que nós falamos aqui durante nosso diálogo,
vocês vão perceber também que nós fazemos repetições, que nós fazemos... engolimos os R's e os S's ao final. Mesmo, alguém falou de uma linguagem mais monitorada, porque, querendo ou não, nós estamos num ambiente de aprendizagem virtual e nós estamos nos policiando também, né? Então, nós estamos nos monitorando também. Como a Bortoni vai dizer, ela vai chamar de um letramento monitorado, inclusive, nesse sentido, né? Mas vocês todos conhecem essa pessoa. E eu acho interessante como nós conseguimos perceber aqui algumas situações de que nos dão indicativo, sabe? O do tê-la, a Rita falou do a, do verbo haver, no lugar do... Porque isso já é comum. Nós, na língua, essa é uma mudança que está ocorrendo que já vai ser gramaticalizado e, aliás, em muitas situações está gramaticalizada a nossa língua, que é o uso do ter no lugar do haver, né? Então, ali eu poderia falar assim, então tem uma certa arrogância, né, no lugar do existir, ou do haver. E vejam que a gente consegue perceber aqui algumas situações de pessoas que realmente têm, e aí, Elisete, um pouco mais de conhecimento. Mas, de leitura, alguns indicadores nos dizem isso. Essa transcrição é uma transcrição de uma parte de uma entrevista do Caetano Veloso, num programa, acho que é na Cultura. Nós pegamos parte de uma entrevista e que ele está falando, vocês devem se lembrar de um fato que aconteceu com ele, com um jornalista uma vez, que ele falou para o jornalista assim, você é burro, cara. Essa frase, inclusive, estava aqui em algum momento. É o momento em que ele está acho que é na Roda Viva, lá, conversando com a repórter, e veja, é um ambiente monitorado, em tese, não é tão informal assim, né? Mas o que nós percebemos aqui é que a oralidade está presente, que é diferente, né, da escrita. Na oralidade, nós podemos falar frases mais curtas, o contexto todo ajuda. Na escrita, nós temos que retomar aspectos, trazer algo que já foi dito antes. Nós, na escrita, acabamos sempre fazendo textos maiores. Então, Caetano Veloso, numa entrevista que, em tese, é algo mais monitorado. O que isso quer mostrar para a gente? Que, de alguma maneira, como professores e professoras, ou no dia a dia, nós acabamos trazendo para o nosso julgamento aquilo que Kenny vai dizer, um julgamento muito assim, de que muitas vezes nós julgamos a oralidade pelo viés da escrita, né? E nós gostaríamos, de algum modo, embora saibamos que isso não ocorra, que a modalidade oral ela fosse praticamente uma representação da escrita, e não é, né? Então, essas são formas de a gente perceber como realmente nós temos essas duas modalidades e como elas ocorrem. E aqui querendo ou não, por mais que é um ambiente de entrevista, um certo monitoramento, mas vocês vejam que tanto a entrevistadora quanto quem responde engole o R, o S, né? Vou fazer, eu tô. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos, como vocês viram, a questão de marcas que são próprias de quem é mais letrado, né? Como o uso de alguns verbos, de alguns termos, que mostram para a gente que não é qualquer um que utilizaria esses termos que estão aí. Então, nesse sentido, esse texto inicial é para nós começarmos a nos avaliarmos, acho que foi a Fernanda que falou assim, eu estou com dificuldade eu fiz algo semelhante com os alunos, eu estou com dificuldade de perceber aqui o que é. E é isso mesmo, porque nós temos aqui modalidades distintas, né? E se nós observarmos aquilo que o texto da Irandé traz, da Antunes, na questão da linguagem ou padrão, nós vamos muito mais quando nós estamos pensando em momentos de monitoramento da escrita, inclusive. Na oralidade, muito forte também, mas até a gente cuida muito mais na escrita. Então, isso aqui é só para esquentar um pouquinho o diálogo, porque agora vamos para o texto da Irandé, né? Para a gente seguir. E aqui, como disse, vícios e marcas de oralidade são próprios da oralidade, né? Se nós ficarmos, Ingrid, observando o que nós falamos, nós fazemos isso o tempo inteiro. Nós
temos os S's, os R's, e assim por diante. Pois não, Matheus? E uma coisa... Desculpa. Uma coisa também é que a tecnologia até hoje não consegue transcrever de forma formal a nossa fala, né? Então, acaba que mesmo que você esteja monitorando bem a sua fala, não consegue transcrever de uma maneira, assim, entre aspas, correta, como é na escrita. E, na realidade, a escrita sempre também é uma tentativa de representar a oralidade, né? Ela nunca vai conseguir fazer isso. Mais uma pergunta aqui para vocês. Quantas vezes vocês já perceberam ou já viram isso de, por exemplo, nós pegarmos textos ou Chico Bento, outros aí, e pedir para o aluno transcrever para a escrita culta? Vocês já viram essa experiência de pedir para o aluno trazer para a norma culta? Sim, ou de apontar onde está errado. Então, são situações... Acho que eu saí? Não. O que eu fiz aqui? Eu fiz alguma coisa aqui, peraí. Eu não estou vendo mais vocês, porque eu estava fazendo do Olé, deixa eu ver, só um pouquinho. Eu fiz alguma coisa que escapou de vocês. Agora vai aparecer de novo. Peraí. Eu gosto de vendo vocês quando eu falo. Então, e aí eu trouxe uma autobiografia do Patativa do Assaré aqui, só para Patativa do Assaré, só para a gente dar uma olhadinha. Que é um texto maravilhoso, não vamos ler aqui, mas sabe, como nós podemos também, que situações nós podemos trazer em sala de aula esse texto, o que nós poderíamos fazer em sala de aula com esse texto? Patativa do Assaré. Se esse texto estivesse em sala de aula e nós teríamos de trabalhá-lo com nossos alunos, o que nós faríamos com esse texto? Como que nós trabalharíamos? Durante muito tempo, inclusive surgiam teorias que nós não deveríamos trazer para a sala de aula Chico Bento, Cebolinha, né? Porque poderia atrapalhar a aprendizagem dos nossos estudantes. Então, até que ponto a gente vai dizer que isso vai atrapalhar ou não, ou como que nós podemos fazer para que esses textos possam estar dentro de uma sala de aula? E aí vem mais, eu vou passar adiante, eu não vou ler esse texto aqui, né? Deixa eu só passar aqui. O que nós fazíamos normalmente é a correção. Pegávamos Luiz Gonzaga, Tati Saré, Chico Bento e pedimos para nossos alunos fazerem a correção, passando para a norma padrão, oculta. Ao fazermos isso, nós estamos o quê? Negligenciando o nosso interlocutor, dizendo o que você faz, o que você escreve, ou como você diz, está de forma equivocada.
está errado. E aí a questão recai também sobre a pessoa, né? Sobre o que ela representa, quem que Patativa do Assaré representa, quem Luiz Gonzaga representa, quem o Chico Bento representa, nesse sentido. E aí vamos então para uma pergunta: o que é língua? O que é certo e errado em linguagem? Como lidar com o uso da língua na escola e o que significa saber português? Eu vou começar com a pergunta: o que significa saber português? O que é saber português para nós? Antes, Silene, inferioridade linguística. Eu estou lendo aqui ao lado algumas contribuições dos colegas, expressão literária, e saber adequar ao interlocutor, né? Eu queria ouvir vocês um pouquinho, porque o texto da Irandé vai tratar, porque como nós estamos falando em variedade, variação linguística, e recai um peso muito grande em cima do erro, daquilo que nós achamos que é errado, né? Nós somos cobrados o tempo inteiro. A nossa história sobre a língua portuguesa, ela não é pautada na tentativa do acerto, mas ela é pautada no erro. E tudo aquilo que sai daquele padrão que se diz normal, inclusive a Irandé vai tratar esses dois conceitos, né? Da normalidade e do normal real, aquilo que realmente ocorre, né? Ok, Luana? Saber português ter domínio de todos os processos inerentes, significa conhecer a identidade, isso, ok? Ok. Uhum. No poema do Patativa do... Isso, ok. Ótimas contribuições. Isso é saber português. Uma criança com 6, 7 anos, quando ela chega na escola, até antes disso, ela já sabe português? Sim, ela já tem competência linguística. Exatamente. E aí, exato, Daiane, que é aquela história das pessoas dizerem, né, eu não sei português. Por que as pessoas dizem, então, eu não sei português? Porque Se a todo mundo ideia ainda entende. Oi, Ingrid? A ideia que ainda permeia o imaginário popular é que o português é a gramática. Né? Não é que a gramática traz uma parte do português, mas que o português é a gramática. E isso, assim, que a Daiane comentou, é o que eu escuto na minha sala de aula. Então, agora que eu voltei para a sala de aula de língua portuguesa, assim que eu entrava e me apresentava, a primeira coisa que os meninos faziam era dizer que não sabia português, e a segunda era pronunciar palavras fora da norma padrão, porque eles esperavam que eu os corrigissem. Então, eles ficavam o tempo todo pronunciando para ver qual seria a minha reação. Se eu ia chegar lá, corrigir, o que eu ia fazer. Eu achei muito interessante que o pessoal está colocando aqui, né? A questão da interatividade, não é somente falar e estudar português, também acompanhar as mudanças da língua, que eu acho isso fantástico, né? Agora o pessoal está usando assim... eu vou de Americanas, né? A pessoa que antigamente falava bateu as botas. Veja só como o ser humano é porreta a questão da língua, né? Então, se nós pensarmos nessas questões, que as crianças se comunicam, interagem, né? Elas sabem fazer uso da língua, elas sabem que a nossa língua é muito metafórica, a criança sabe tirar sarra, a criança sabe fazer tudo com a língua, né? O que nos cabe, então? Porque o certo e o errado em linguagem seria aquilo que Chomsky vai dizer, até gramatical, aquilo que é fora do... Desculpe, que as pessoas não entenderiam, né? Desculpa, gente. Odileia. E uma coisa também, eu estou passando o Dom Casmurro, né? Dom Casmurro com os meninos, né? Versão quadrinhos. E uma coisa que eu percebi que tanto em um texto de uma linguagem mais informal, como Patativa do Assaré, quanto um de bastante formalidade dentro da nossa época, dentro do nosso contexto, eles sentem estranhamento, eles sentem dificuldade de entender, parece que eles
quando eles não entendem o que aquela palavra significa, eles empacam e já falam, nossa, eu não sei essa palavra, então eu não vou entender mais nada do texto. Então, o tempo todo tem que ficar parando para explicar, gente, não vamos empacar nas palavras que vocês não sabem, vamos ver o contexto todo, só que tem um distanciamento, parece, um estranhamento quando traz isso dentro do contexto escolar. Ok, e isso vai acontecer mesmo, né? Eu espero que a gente até o final dialogue um pouquinho do que nós poderíamos fazer diante dessas situações. Eu queria trazer só o que a Eliane trouxe aqui, né? E também a Luana disse, porque e a Ingrid também falou, nós fomos criados pensando que gramática, gente, desculpa, gramática é nomenclatura. Como se fosse só nomenclatura. E não é. Nossa, eu tô péssima aqui, vocês me desculpem, gente. Nós sabemos que não é nomenclatura, mas vamos seguir adiante, que eu vou ter que deixar vocês pensando um pouquinho, que minha voz aqui travou. Gente, desculpe mesmo, deixa eu desligar, porque vocês não são obrigados a ver isso. A pergunta é, as pessoas não estão entendendo o que eles dizem aí? Né? Todos entendem o que essas crianças estão dizendo. Então, o que nós realmente deveremos fazer em sala de aula? Nós estamos falando aqui na modalidade escrita, aqui no caso da modalidade oral, que as crianças conseguem interagir, o adolescente consegue interagir, mas como que nós trabalhamos em sala de aula com essa variação toda? Né? Como é que nós lidamos com isso em sala de aula? E nesse sentido, vai outra pergunta, eu vou para buscar mais uma água, gente. Qual é o fator mais importante que determina o grau de pressão comunicativa que existe sobre o falante? Eu vou buscar uma água, peraí, pode ir pensando aí. Perfeito, vi que vocês estão aqui interagindo. Alguém colocou, a Mila colocou o contexto, a Luana os interlocutores, né? A Luana também pensou como a Luana. Relação social de comunicação e o grau maior de hierarquia, né? Lucilene, pode falar, minha querida. Gente, mil desculpas, eu estou saindo de uma gripe terrível aqui. Boa noite. Essa questão de pressão comunicativa, geralmente nós somos pressionados quando nós nos expomos. No caso de uma defesa, nós temos que lidar com a nossa questão comunicativa, porque nós estamos lidando com pessoas que conhecem assuntos assim, a mais ou não, na mesma proporção que nós, quando vamos apresentar trabalhos acadêmicos, ou quando não conhecemos outras pessoas, como falaram aí, de desembargador. Então, nós temos assim uma certa defensiva nisso, né? Aí ficamos apreensivos e queremos expor um vocábulo melhor, nos tirando daquela nossa social, quando estamos com amigos, quando estamos, no caso aqui, nós somos todos professores, então está sendo tão leve essa conversa que não há uma pressão. Exato. A Fernanda trazendo o texto, cita mesmo que depende do contexto comunicativo, dos envolvidos no diálogo e até do gênero em questão. Independente de pressão, quando a gente pensa pressão aqui, não é nem na pressão hierárquica, mas a pressão com que eu estou dialogando,
Em que situações eu estou? Mas o contexto tudo envolve, mas esse contexto tem pessoas que estão ali. Se for meu amigo, se for minha amiga, se for meu namorado, se for quem for, ele vai determinar. O interlocutor, naquele contexto, é o que vai especialmente, não é que ele é o único, mas é o que mais vai determinar. Eu posso estar no contexto de maior formalidade. Vamos pensar numa palestra. Estamos em contexto de formalidade, muito formal, tal, né? Todo mundo ao redor ali, mas ao mesmo tempo eu estou com pessoas aqui ao meu lado, amigos meus, em que, né, eu vou dialogar com muita tranquilidade. Então, além do contexto, é muito importante nós, na escrita ou na modalidade oral, quem vai determinar muito mais como nós vamos nos comportar é o nosso interlocutor. O contexto é muito importante, mas o interlocutor é extremamente importante, porque alguém colocou aqui a questão hierárquica, grau maior de hierarquia, né? Lá a Angela colocou. E é isso. E o que isso, então, implica para nós em sala de aula agora? Né? Porque nós estamos pensando em variedade linguística ou variação linguística, mudança linguística, não precisa nem pronomes que não existiam mais, que nós estamos utilizando agora, né? Olha o agente, nós não usamos mais vós, nós usamos você, né? O tu está em algumas regiões. Então, como que nós podemos lidar com isso em sala de aula? E agora eu quero partir para o texto com vocês, né? Sim, Ieres, todo vai gerar uma impressão. Então, vamos agora conversar sobre o texto. Agora eu quero conversar, que vocês me falem sobre o texto. Primeira pergunta, assim, para vocês. Isso aqui foi um preâmbulo, né? Do texto, agregou alguma coisa para vocês? Vocês já sabiam de tudo que está posto ali? Que vocês são formados, vocês fizeram letras. O que ele trouxe de novidade para vocês? Eu acho que me ajudou a recuperar algumas informações, assim, eu já conhecia uma parte dos conceitos que foram abordados, mas é aquela coisa, né? A gente passa, às vezes, assim, tanto tempo em sala de aula e deixa essas reflexões um pouquinho de lado, assim, então me fez ter um olhar mais atento. Bom, eu até já conheço sobre isso, mas por que eu não estou trazendo, às vezes, isso para a minha prática em sala de aula? É isso, né, Ingrid? A Fernanda revisou muita coisa, né? Aham, eu também acho fantástico. Por isso que eu peguei esse texto dela, sabe, Liliane? Essa questão da norma culta real, da norma culta ideal. Eu acho esse conceito para nós, em sala de aula, extremamente importante, porque ele vai fazer uma interface muito grande com aquilo que vocês viram com a professora Maria Cristina. Quando a gente fala em gêneros, né, discursivos, quando a gente pensa naquilo que nós vamos levar para a sala de aula. Né? Professora Emma, eu revisei e também refleti, porque nos livros didáticos tem muito, às vezes, assim, quando a gente vai falar de variação, tem muitas tirinhas, tem muito, assim, as histórias em quadrinhos, o Chico Bento, sempre esses personagens, né? E tem aquela parte que ela fala que cria também aquele estereótipo, acaba estigmatizando que o homem do campo é daquele jeito, que a pessoa com menor escolaridade fala daquele jeito, acaba. Aí eu lembrei, foi uma reflexão nas minhas práticas docentes, eu me lembrei do passado, que eu já cheguei a trabalhar com essas histórias em quadrinhos. Eu já encontrei livros didáticos também que tinha lá a história, né, a tirinha do Chico Bento, e pedia para adequar, né, a linguagem formal. E eu vi assim, que realmente a gente tem que estar sempre revisando e refletindo sobre as nossas práticas também, né? Uhum. Como você está trabalhando, né? Será que aquilo que você... Será que
que o que tem nos livros didáticos são verdades absolutas? Obviamente não, né? Então, é importante também que o professor esteja atento, né, para abordar de uma outra forma e apresentar outras possibilidades para os alunos, como essa do Caetano Veloso, né? A gente não imaginava. E eu fiquei imaginando essa atividade com meus alunos do 9º ano. Achei bem interessante, né? Deles, né, pensarem o que eles diriam, né? Sobre a questão da escolaridade e tudo. Ou seja, se nós, professores, né? Às vezes a gente faz aquele se pega não, às vezes você faz você é muito preso a paradigmas, né? E como você vai quebrar esses paradigmas nos alunos também, né? E trabalhar as variedades linguísticas de uma maneira significativa? Eu achei muito interessante os textos. Igual Leva a bastante. refletir. Pode falar, Ingrid. Desculpa, porque enquanto a colega estava falando, eu fiquei pensando que volta bastante ali no começo do vídeo, né? No começo da nossa aula. Quando a gente traz esse olhar de que a variedade é a fala do Chico Bento, mas desconhece que, por exemplo, a variedade do Sudeste também é uma variedade, né? Então ali não é a regra e o restante é a variedade, né? Também é uma variedade. Eu acho que por muito tempo mesmo a gente trabalhou e às vezes continua trabalhando variedade linguística dessa forma. A variedade é o que se fala ali no Nordeste, é o que se fala ali no Norte, o que foge da regra. Perfeito. Tudo é uma variedade, né? Todas são variedades. Só que e aí nós vamos pensar, não vamos devagar sobre isso, a questão da colonização, né? Ou de achar que o melhor português que se fala em tal lugar do país e assim por diante, né? Essa valoração tem a ver realmente com uma questão muitas vezes econômica, assim por diante. Mas todas são formas de dizer a mesma coisa, né? E vamos lembrar daquilo que nós falamos antes. O que é saber português? Como vocês mesmos disseram, é que a gente possa se entender, nós nos comuniquemos bem e pronto, né? Isso é saber português. Então, aí, vocês vejam só como que nós podemos fazer isso em sala de aula, de modo que a gente compreenda essas variedades que há, também as várias línguas que há no país, mas também as variedades que há, né? E de como que nós podemos trazer para a sala de aula sem estigmatizar, né? Dizer, isso é uma forma de falar que também é digna, que tem seu valor, mas que cada situação nós podemos usar, então, desculpe-me, adequado àquela situação, àquele discurso. O que mais do texto vocês acharam interessante? Agora é vez de vocês. Eu queria trazer só esse conceito da Antunes, está lá na página 89. A norma culta é requisitada mais pelo caráter de formalidade da comunicação do que pelo fato de ser falada ou escrita. Porque essa é uma questão importante, que nós nos monitoramos e nos policiamos também, não só na escrita, mas também em contextos de oralidade. Eu vou passar para cá. Eu quero trabalhar esse aqui, que é o... Pois, Matheus, que é o que a Liliane falou sobre a questão da norma culta ideal, da norma culta real. Matheus? Uhum. Uhum.
Uhum. A Clésia fala, falar é mais fácil que escrever, né? A gente percebe isso, né? Mas aí, então, eu queria só retomar o que a Liliane trouxe aqui dessa norma ideal, hipótese, uma abstração, uma fantasia, né? E realmente na norma culta real. Essa norma culta real, como é que nós vamos ter acesso a ela e levá-la para a sala de aula? Porque, assim, nosso ensino ainda é muito pautado no gênero literário, séculos passados, não é nem do século atual, né? E aquilo que estava posto no livro, que está escrito lá, tem muito mais validade do que aquilo que é a língua viva que está no fermento do dia a dia, né? Parece que aquilo que está na boca do povo, né? Porque é o povo que, né? Não tem valor. O valor é o que está escrito, está no papel, que chama isso de grafocentrismo, né? Um vício de achar que quem manda na língua é a escrita e não é a oralidade. Mais de 90% do nosso tempo nós passamos oralizando, né? Então, o que é essa norma culta real aí? Como é que nós podemos trazê-la para a sala de aula? Vocês trazem essa norma culta real para a sala de aula? Hum. Uhum. Uhum. Eu achei interessante o que a Lajla trouxe, também a Clésia, a própria aula é uma norma culta real, né? Porque, em tese, a pessoa está há um certo monitoramento ali, né? Vai depender muito de quem que são os nossos interlocutores, né? E Luiz Fernando Vinícius fala isso, o próprio Bechara vai dizer, né, que quem manda na língua somos nós, é o falante que manda, né? E nós ainda estamos presos ao que quem manda na língua é o que está escrito, né? Eu sempre brinco em sala de aula com meus alunos, no Introdução à Linguagem, ao Estudos Linguísticos, porque que o leite coalha e o sangue coagula, né? Porque o leite está na boca do povo, então é coalha, e o sangue coagula, que está uma questão mais erudita, essa questão, então, para a gente perceber. Mas essa norma culta real é justamente esse uso nosso do cotidiano, esses gêneros que circulam, né, que estão aí no nosso dia a dia, né? Exato, Matheus. Essa é a gramática que saiu depois do projeto NURC, né, do Taliba Castilho. Então, é essa linguagem que está no dia a dia, que a gente percebe em artigos de opinião, nos jornais, essa língua real que acontece e que nós vamos perceber esses menos uso de algumas regências, né? Eu vou assistir, ela até traz no texto, eu vou assistir ao filme, e em lugar de assistir o filme, porque a pessoa faz essa mudança, né? E isso nas redes sociais é uma língua real, porque, querendo ou não, as pessoas estão de alguma maneira se policiando, né? Há um monitoramento, elas vão mostrar ali como que a língua realmente ocorre. E essa língua tem que estar na sala de aula. É uma língua real. É claro que nós vamos ter textos também que, dentro dessa norma culta aí, real, que às vezes tem algumas falhas daquilo que nós pensamos do português culto, que seria aquela questão mais de monitoramento mesmo, né? Mas são textos que estão circulando, que circulam por aí, né? Então, isso tem que trazer. E aí que eu queria fazer a pergunta para vocês: qual a interface que a gente faz dessa nossa discussão hoje com aquilo que a professora Maria Cristina falou, no texto que ela trouxe lá do, acho que Cagliari, né? Do que ela trouxe de lá, né?
Oi, Matheus. Então vamos para aquela pergunta que eu fiz lá. O que é que me faz mudar ou reorganizar meu discurso? Qual é o que mais impacta? Nós falamos do contexto, mas nós falamos muito do interlocutor. Então, eu quero impactar em alguém, né? Eu quero produzir um efeito de sentido em alguém. Então, como é que eu faço isso? Né? Que tipo de texto eu vou produzir? Que escolhas que eu vou fazer? Né? Então, sempre a gente perceber. E aí, vamos lembrar do nosso título do nosso curso, que é Práticas de Linguagem. Quais são as práticas de linguagem que estão aí, que permeiam o nosso dia a dia, né? E aí eu queria só ler essa parte final aqui, eu depois vou deixar isso aqui, é mais ou menos do que eu peguei alguns aspectos do texto, que a Antunes traz a Neves para dizer assim, o que se propõe que seja feito do uso para a norma, da produção linguística efetivamente operada, ou seja, que a gente possa trazer para a sala de aula realmente o que está acontecendo da linguagem e com suas variedades, né, ou suas variantes, e aí, assim, acima disso, fazer uma análise linguística, mas a partir de textos que realmente circulam, que realmente existam, e não desses textos que ficticiamente estão por aí, que às vezes parecem tão distantes dos nossos estudantes, né? Porque é aquela questão que vocês disseram, o que é saber português? Logo no início. Nós sabemos nos comunicar. E aí nós podemos nos comunicar de várias formas. Se é um momento de interlocução, que alguém é mais próximo de mim, eu vou falar de um jeito. Mas se eu tenho que produzir um texto, que eu tenho que monitorar mais, que eu tenho que fazer mais orações subordinadas, que eu tenho que fazer uma coisa mais organizada, eu vou produzir outro tipo de texto, porque é o meu interlocutor que vai determinar o que efeito eu quero fazer, né? Então, assim, a sala de aula realmente tem que ser um espaço em que todos os tipos de textos, e também seus gêneros, aí quando eu falo tipos, injuntivo, narrativo, né, da base, ou os gêneros, entre para a sala de aula. E não sempre uma seleção que a gente acaba, às vezes, levando, que não... que faz com que o aluno se afaste da língua, ou acaba que o aluno acha que língua é a gramática puramente, e não é simplesmente essa produção de sentido que a gente quer fazer sobre o outro. Odileia? Nós, como professores e professoras, temos um desafio que se chama redação do Enem. Uhum. Então, assim, principalmente para o ensino médio, que é muito focado, somos muito cobrados, né, com essa tal da redação. E a redação, ela não está num contexto real, né? Ela é uma coisa criada para avaliar. É uma avaliação. Então, acaba que tem essa dificuldade, sabe? Principalmente em terceiro ano de ensino médio. Tipo, por que você vai passar esse texto que as meninas precisam ir para a redação? E, ao mesmo tempo, se eu escolho dar essa formação de trazer outros textos variados, né, em contexto real, vai ter uma discrepância, por exemplo, um colégio público de um privado. Porque lá no privado, os meninos estão o tempo todo sendo treinados, né, para fazer a redação e passarem. Não é à toa que em faculdades públicas, federais, a maioria são pessoas, né, que têm um poder aquisitivo maior. Então, tem o dualismo perverso, né, que o Libânio fala. Então, assim, a gente fica meio que repartido, né, sobre essa questão. Pelo menos eu me sinto assim. E o que a gente pode fazer, então, em relação a isso?
quando a sociedade cobra o texto dissertação escolar, que é normalmente o artigo de opinião, dissertação escolar que cai no Enem. Eu até entendo o drama da colega, mas a gente sabe que a redação não é só a gramática, inclusive a inadequação gramatical é o que eles perdem menos ponto comparado à coesão e à coerência, né? Então, assim, o certo realmente é eles terem acesso ao maior número de gêneros. Ela elenca, né, o que deve acontecer, ela dá as propostas do que deve acontecer em sala de aula. Eu acho que, não é nem que eu acho, ela fala também que o que prejudica muito é também a questão dos concursos, né, que privilegiam a gramática, a norma culta. O que deve ser feito, a gente sabe o que deve ser feito, a BNCC está aí para orientar. O que deve ser feito é uma mudança também dessa, não é nem correção, mas dessa revisão dos textos dos nossos alunos. Porque eles precisam também, não é só conhecer a língua, a norma privilegiada, mas também eles precisam mostrar repertório, eles precisam argumentar. Então, tem muitos outros aspectos na redação que precisam ser levados em conta do que a estrutura gramatical, do aluno saber fazer um período, aliás, elaborar um período composto e classificar se esse período é composto por subordinação ou coordenação. É importante o aluno ter acesso à norma culta, que é o que para ele, né? Infelizmente ainda tem infelizmente ainda tem isso, né? No mercado de trabalho, né? Mas na escola o aluno precisa ter o maior contato possível com o gênero e uma das possíveis propostas seria essa mudança dessa perspectiva de o que prevalece, o que valoriza é a questão estrutural. Não, o aluno precisa argumentar, ele precisa, a partir dessa redação, exercer a sua cidadania, se posicionar, entre outros aspectos que não sejam somente a questão de norma culta. Ela até fala no texto, né, que o aluno ele também não pode ser privado da norma padrão. Ele tem que conhecer, ele tem que entender, estar ciente de que ele vai estar em diferentes contextos, em papéis, como interlocutor, e ele vai ter que se utilizar a variação naquele momento. Eu estou numa entrevista, eu estou na sala, estou numa palestra, mas eu estou ali com os meus amigos. O aluno ele não pode, nós não podemos privar o aluno do conhecimento também da norma culta, mas ela não vai sobrepujar a variação, né? Isso o texto, ela deixa bem claro, eu achei bem interessante. Aí eu entendo o drama da colega, porque eu também passo pela mesma situação, mas hoje eu já vejo que o mais importante, muito mais do que a estrutura, é o aluno ter repertório, ele saber argumentar, se posicionar, ele exercer a cidadania, uma escola que valorize a diversidade, que supere a desigualdade, é muito mais importante do que a norma culta e o aluno andar com a gramática debaixo do braço, como os nossos colegas andam com a Bíblia, né? Ok, Ingrid, né? Fernanda que falou. Eu quero ouvir a Lágila, depois eu quero fazer... Algumas pessoas também fizeram apontamentos aqui no chat, depois a gente conversa. Lágila? Então, uma problemática que eu percebo é porque o ensino de gramática na escola, tanto pensando nessas questões que a colega tem pontuado aí, né, de estruturação de período, sintaxe, essa gramática ela é ensinada de uma forma muito descontextualizada do todo. Inclusive, a Irandela faz um apontamento no capítulo 8 de que o texto ele não é uma das opções, o texto é a opção.
Então, quando ela coloca que o texto é a opção, ela está falando exatamente disso, da gente trabalhar com vários gêneros textuais e pensar no todo. Os meninos, eles aprendem essa gramática, essa norma culta, padrão da língua, de uma forma muito desconexa, e com classificações e tudo mais, né? Quando eles vão para um texto real, que é um todo ali, eles têm muita dificuldade, eles não conseguem. Por exemplo, estou ali trabalhando com redação com os meus alunos de 9º ano, eles fazem o uso dos operadores argumentativos, né, das conjunções, de uma forma muito aleatória. Eles não percebem que aquele elemento, por mínimo que ele seja, ele ali num todo, ele vai gerar um outro sentido, dependendo de qual você usar, né? Eu fiz... No meu mestrado, eu fiz o estudo de preposições. Quando você mudava uma preposição, muda todo o sentido ali daquela frase, né? Então, eu penso que uma das problemáticas em relação a esse ensino de gramática seria esse desmembramento do todo, e aí a Irandê traz essa opção como trabalhar com o texto, né? Com essa totalidade. Então, a Lágila traz algo importante, que justamente a Antunes vai trazer, a Irandé, que ela fala que não existe outra opção senão o texto, né? E aí, Odileia, eu vejo também que a Michele trouxe alguma coisa o tempo desperdiçado em redes, que depende, inclusive, do que ele está lendo nas redes, né? Porque se ele estiver lendo nas redes algum texto bem estruturado, bem organizado, ele também, né? Depende do que ele lê ali na rede, né? Mas não tem saída, gente, não tem outra opção. Eu sou fruto de uma escola que era muito ensino de frases, isso mais no ensino médio, frases soltas, né? E a gente não consegue ver o todo. Quando você trabalha um gênero, os diversos gêneros que circulam socialmente aí, e você vai fazendo o aluno se apropriar, é aquilo que ela já disse, aquilo vai sendo internalizado de uma forma mais automática. Porque, assim, não tem como, gente. Se você pegar, pensa um pouquinho quem está em sala de aula. Quais são os maiores problemas que nós enfrentamos com os nossos alunos na escrita de textos? Quais são os maiores problemas que vocês percebem quando o aluno escreve? O que falta para ele? Na maioria das vezes, não gosto do termo faltar, né? Mas o que a gente pode ajudar que eles melhorem? O que você tem mais dificuldade com os alunos? Pensa um pouquinho nos seus alunos, quando eles escrevem. Matheus. Uhum. Ok. Luana. Assim como o Matheus mencionou e a outra colega já havia mencionado, o uso dos operadores argumentativos. Muitas vezes eles pensam, eu até costumo dizer para eles assim, eu consegui entender o que você está pensando, mas na escrita você não conseguiu deixar claro, né, que o que era realmente o seu pensamento. Aí eles me questionam, professor, mas e aí? Eu falei, e aí? Realmente, eu devolvo a pergunta normalmente, e aí? E eu costumo até desenvolver o trabalho após eu avaliar para eles realizarem em duplas, para que eles tenham essa percepção. Aí eu chego neles e falo, e aí? Aí eu coloco, professor, não estou entendendo nada, não tem sentido. Eu falo, então assim, vocês têm que tentar compreender que o uso dos operadores argumentativos, das palavras de modo adequado, influencia totalmente no seu texto, né? No sentido do que você realmente quer dizer. É uma confusão do no entanto, com entretanto, com portanto, acho que é porque tem menianto, né? Mas veja, acho que foi, eu não sei se foi a Nájila falou, nós temos uma questão muito séria realmente desse repertório, de argumentação. E aí, essa questão da pontuação e dos operadores, nós vamos trabalhando aos poucos. Aí entra a análise linguística.
mas não é uma análise que nós vamos dar um nome, isso aqui é uma conclusão, isso aqui é uma oração subordinada, adverbial, temporal, não, mas ele tem que compreender o efeito de sentido que ele quer produzir ali, percebam? Desculpa-me. Então, é aquilo que a Irandé vai dizer, como alguém já trouxe, a questão maior é trazer os textos para a sala de aula, trabalhar a partir dos gêneros, né? Discutir, trazer a temática para que os alunos saibam e tenham sobre o que escrever, que muitas vezes, gente, essa é a minha experiência de professora, eu faço 40 anos de professora, as coisas que eu mais sinto, às vezes, dificuldade de perceber com os estudantes é justamente sobre o que escrever. Ele escreveu, depois nós vamos fazendo essa análise linguística, mas essa palavra que está aqui, ela retomou que palavra? Essa elipse que está aqui, ela significa o quê? É fazer essa análise que o aluno consiga perceber as relações que há dentro do texto. Por isso que essa análise linguística não necessariamente dá um nome como a gente aprendeu. A minha história de análise sintática dá nome aos termos, né? E se o aluno compreende, acho que a Irandé vai dizer isso também, se o aluno compreende, ele vai saber o que é um complemento verbal, ele vai saber o que é porque a palavra já diz ali, né? Então, assim, para mim, independente de ser uma escola particular ou pública, não tem como não trabalhar a partir de textos, sabe? É isso que a Irandé vai trazer. Mas o que mais do texto vocês querem falar? Eu apontei algumas coisas aqui só para nós não nos perdermos, mas... Alguma coisa mais que vocês já acharam interessante aí? Esse não deve ser o nosso foco principal. Nosso foco principal é fazer o aluno escrever, ler, interpretar, pegar a ideia-chave de cada parágrafo, tópico, qual é a ideia, se ele mudou a ordem, o que significa mudar uma ordem da oração, o que isso traz de impacto para o sentido, né? Então, se a gente vai fazendo análise com os estudantes, nós vamos desenvolvendo essa escrita, essa possibilidade de ele ter acesso a essa norma culta real, né? Não tão idealizada, mas real. Porque, assim, não existe outra forma, gente. Não existe outra forma para o aluno se apropriar, e esse é nosso papel como professores e professoras, para que o aluno se aproprie dessa norma culta real, né? Não existe outra forma senão trabalharmos com eles bons textos nessas que circulam socialmente, porque senão é uma repetição de frases soltas, descontextualizadas. Eles têm que ter noção do todo. A gente precisa fazer essa análise com os nossos estudantes, né? Então, aqui eu acho interessante que ela diz que precisam chegar para fora de sala de aula, porque realmente o que acontece na sociedade? Que textos que circulam socialmente, né? E aí, lá no texto, no finalzinho, eu sei porque está terminando o nosso momento de discussão aqui, mas ela vai trazer algumas coisas que eu acho bem importante, que é o que vocês já disseram hoje, sabe? Nós não temos que ficar preocupados tanto no erro, mas trabalhar na possibilidade de ampliar o repertório desses estudantes, fazer atividades que ampliem esse repertório, inclusive lexical dos estudantes, né? Mostrar que ele tem que ser um poliglota na própria língua, isso aqui deixava de dizer, que é adequar o seu discurso ao interlocutor, todos nós sabemos disso. E aí o que eu acho interessante, esse foi um dos motivos que eu peguei a Irandé, eu podia ter pego Bortoni, Ricardo, que ela faz um trabalho, Bortoni e Ricardo, ela faz um trabalho muito mais da variação, assim, eu queria algo que fosse mais pensando no ensino, né, para a gente pensar dentro da sala de aula. E eu tenho livros que eu produzi com os alunos, gente, de alunos com dificuldade, mas valorizar o que o aluno faz, sabe? Valorizar a escrita dele, fazer com que ele realmente perceba que ele pode produzir. Eu acho que essa é uma coisa muito importante que a gente tem que fazer. E aí a Irandé vai trazer para a gente algumas coisas, né? Que podem ser feitas. E aqui eu vou deixar esses slides, está lá no texto, vocês viram, vocês leram, né? Mas não deixar de pensar nisso, sabe, quando a gente está em sala de aula, que a língua, por si só, ela varia,
O ser humano, a língua é um ser vivo, ela vai modificando conforme a sociedade vai modificando, né? Então, não tem como a gente pensar naquela língua estática que está nos livros, aquela gramática parada lá em Machado de Assis, né? E assim por diante. Então, aqui tem algumas possibilidades, né? Explorar textos orais e escritos, expressa norma padrão nacional e normas regionais. Por isso que eu fiz questão de trazer o Alain, né, Severiano, para a gente perceber o que eles conseguem fazer conosco, né, nessa questão de homogeneidade que eles querem, né, e assim por diante. Trazer outros interlocutores, né, fazer com que os alunos escrevam para jovens, adultos, familiares, para pessoas estranhas, autoridades, sempre pensar no interlocutor. Gente, desculpe, minha voz está demais. E aí eu vou deixar isso lá para vocês darem uma lida, porque eu sei que vocês já leram o texto, mas esse texto era mais um mote para a gente realmente discutir um pouquinho, porque às vezes a gente precisa, nós precisamos ser lembrados de que a variedade linguística, a variação é normal, né? Agora, que é nosso papel como professores de português trabalhar. E essa análise linguística parte especialmente daquilo que a Erandé vai trazer. Ela fala no livro dela que fazer uma tipo de atividade. Ela não queria fazer um compêndio, alguma coisa, né? Mas ela traz algumas sugestões. E ela traz algumas sugestões que é essa análise linguística. Que tipo de análise eu posso fazer para que o meu aluno perceba o uso, como vocês falaram, dos operadores argumentativos de forma mais adequada? Então, como é que eu posso fazer? Se eu substituir por outro operador, né? Porque a gente vai dizer, inclusive, também assim, não justifica nada a gente ficar estudando aquelas operadores argumentativas, as conjunções, por estudar. Mas eu posso, ou dar nome, eu tenho que fazer com que eles ampliem esse repertório de uso deles, né? Assim por diante. Bom, isso que eu não vou nem trabalhar com vocês, mas ela faz isso, a professora Antunes, no final, e eu vou deixar isso lá para vocês, semana que vem eu vou postar, né? Ela faz a sugestão de um programa de gramática. Ela falou, é tão complicado fazer isso, porque se nós pensarmos em língua viva, né, nós temos que pensar em realmente como isso se opera. Então, ela vai trazer aqui várias opções que a gente pode fazer, gente. Eu vou deixar para vocês o texto. Qual é a função do substantivo no processo de referenciação? Qual é a função do verbo, que é o elemento nuclear da produção? E na realidade, a função do sujeito. A gente fala muito do verbo, né? Porque o verbo que faz a exigência ou não do argumento interno, argumento externo, o sujeito, o objeto, mas é o sujeito que vai determinar a questão do plural. Então, muitas vezes o verbo está muito mais ligado ao sujeito que determina ou não o plural do verbo do que o verbo. O verbo faz a exigência do argumento externo do sujeito, mas a questão da concordância. Então, são coisas que a gente tem que fazer com que o aluno faça a sua análise no seu texto. Mas não para dar nome, né? Não precisa dar nome, mas essa palavra ela faz referência a que palavras, assim por diante. Então, algumas questões. Qual é a função do advérbio? Vocês viram, acho que a professora Maria Cristina, né? Exatamente. Isso aqui é perfeito, né? Que ela traz lá no texto, né, Sandra? O uso do artigo, os pronomes pessoais, a função das conjunções, das preposições, dos advérbios. Nós tivemos uma colega que trabalhou o uso das preposições, que a gente muitas vezes imagina que a preposição só serve para ligar, né? Não é. A preposição também ela determina um sentido, ela faz um sentido. Então, eu vou deixar para vocês, eu sei que já está terminando o horário, vocês estão cansados, todo mundo está trabalhando, mas são várias sugestões que ela vai trazendo dentro desse texto do que a gente pode fazer, né, em sala de aula, né, do que a gente podemos fazer em sala de aula nesse sentido, né? Mais do que dar nome a um termo ou uma parte de uma oração, por que eu uso aquilo? Como é que eu posso trabalhar? Então, aqui tem várias situações que ela traz para vocês. Como é que pode trabalhar a partir de uma frase também, assim por diante? Como é que eu posso trabalhar a questão das palavras no texto? Como é que eu posso fazer a formação do léxico, vários processos de composição, os neologismos, né? Os mecanismos de ressignificação de palavras já existentes, ou seja, que outras formas que eu posso trabalhar em sala de aula? Lembrando sempre, né? E
conforme ela diz, e tantos outros disserem que a gente sabe que muitas vezes a gente deixa de lado. A língua se materializa por meio de textos, quer seja eles sejam orais ou escritos. Então, e essa não deixar de trabalhar a variedade de sala de aula, mas sabendo que o Brasil é múltiplo, multilíngue, multicultural, e que nós temos que trazer da sala de aula as várias formas que a língua se materializa, não no sentido de preconceito, menosprezo de algumas variedades, mas que elas fazem parte desse mosaico bonito que é o nosso Brasil, né? E que a gente tem que trabalhar com os alunos. Mas, claro, não deixar de lado aquilo que realmente nos compete como professores, que o aluno se aproxime o máximo possível dessa variedade culta real, né, o máximo possível. E, para isso, nós vamos trabalhar em cima de textos, não tem como ser diferente, tá, gente? E aí, tem outras coisas que ela faz. Eu me pautei especialmente nesse livro da Irandé Antunes, que é muito além da gramática, por ensino sem pedras no caminho, para a gente fazer essa discussão, né? A variedade é inerente, então não vamos ficar aqui achando que a diversidade, as variedades que existem têm que ser menosprezadas. Não, elas precisam entrar em sala de aula, né? Ela faz parte da nossa língua, né? Então, assim, e quando eu trabalho em textos, a partir de textos, a partir de gêneros, o que cabe em cada tipologia, na narrativa, que tipo de verbos, na descrição, né? Quando eu falo tipologia, né? No texto injuntivo, mas sempre pensar a partir de textos, não pensar em frases isoladas. É nesse sentido. Bom, eu vou interromper esse compartilhamento, depois eu posto, eu não vou conseguir postar essa semana lá por conta da nossa, como é que se diz? Que está fora do ar ou mudo, né? Mas, agora, para fechar esse texto, não vou passar uma atividade para vocês, viu? Essa atividade nossa vai ser no final. Nossa atividade vai ser quando vocês vão produzir uma sequência didática, numa perspectiva que pode ser trabalhar a questão da variação, né? Isso vai depender da escolha de cada um. Mas eu acho que a atividade minha é justamente isso, essa leitura que vocês já fizeram, essa discussão que vocês já fizeram, tá? E agora, impressões finais do que nós discutimos um pouco hoje, do que nós vimos um pouco hoje. Eu queria só ler uma frase aqui, que é um material que está lá para vocês, que é do Faraco. Tem uns clássicos que a gente não pode deixar de fora. O Faraco vai dizer o seguinte: adquirir familiaridade com as variedades chamadas cultas é, antes de qualquer coisa, adquirir familiaridade com as práticas socioculturais da escrita. Nós não temos como pensar que nós vamos fazer nossos alunos se apropriarem se nós não trabalharmos com as práticas socioculturais da escrita. E aí a Arandé vai nos dizer que são essas justamente, que são práticas reais, que estão no nosso dia a dia, na nossa prática diária do cotidiano. Ok? Mais alguma coisinha? Senão nós vamos encerrando por aqui. Oi, Matheus. Total. Uhum, uhum. E nós, como professores, temos de ser esses mediadores, né? Ser essas pessoas que faz essa mediação, que aquele Vygotsky vai dizer, entre realmente o texto, né? E também para que o aluno se aproprie, porque é o seu papel, né, gente? Mas é um papel que não pode ser pautado no erro, mas sempre levar proposições para ampliar aquilo que nossos alunos já conhecem, nesse sentido. Ok? Fechou? Para mim? Desculpe a minha gripe, meus acessos de tosse, mas o treino hoje eu consegui trabalhar, ontem eu não consegui dar aula, nem antes de ontem. Não pude. Gente, um beijo no coração, vamos nos falando durante essa semana, tá?
Provavelmente vocês vão receber os textos.